Já parou para pensar que de todos os compostos descobertos até hoje, a grande maioria de compostos da química orgânica? Fique ligado que na aula de hoje você fica sabendo. Roda a vinheta! Salve, salve galerinha! Se liga nessa informação! Atualmente, são conhecidos cerca de 200 mil compostos inorgânicos e aproximadamente 7 milhões de compostos orgânicos, portanto, a grande maioria. E essas cadeias carbônicas dos compostos orgânicos recebem algumas classificações muito importantes, hein? Primeira delas, a cadeia pode ser aberta ou fechada? A cadeia aberta é aquela que tem extremidades livres. E aí, podemos chamar ela de acíclica também ou alifática, são nomes importantes. Olha alguns exemplos aí. Estamos olhando para a tela para uma cadeia que é H3C, CH2, CH3, que é o propano. Se você analisar em traço, em bastão, poderia ganhar essa classificação. Repara que em nenhum momento as extremidades se juntaram, portanto a cadeia está aberta. Outro exemplo aí, uma cadeia agora com 5 carbonos. Mais uma vez eu estou vendo 3 extremidades, porém em nenhum momento as extremidades se juntaram, portanto é mais um exemplo de cadeia aberta. Já na cadeia fechada, que também é conhecida como cadeia cíclica, as extremidades irão se juntar. Dá uma olhada aí na tela. Um ciclo com 3 carbonos, um ciclo com 4 carbonos, 2 exemplos de cadeias fechadas. Fácil, não? Segunda classificação. Ou a cadeia é normal, ou então ela é ramificada. Para ela ser uma cadeia normal, no caso dela ser fechada, não podemos ter extremidade para fora do ciclo sendo de carbono. No caso dela ser uma cadeia aberta, não podemos ter mais de 2 extremidades de carbono. Então dá uma olhada nesses exemplos aí. Olha lá, fechada sem extremidade para fora, cadeia normal. Olha lá aberta aí. Mas espera aí, nesse segundo exemplo tem mais de uma extremidade. Mas repara que essa outra extremidade aí é de OH, não é extremidade de carbono. Portanto, isso não será uma ramificação. A cadeia ainda assim será do tipo normal. E a ramificada, sendo fechada, teria que ter extremidade, está um exemplo aí na tela, e sendo aberta, teria que ter 3 extremidades, pelo menos, de carbono, que é o caso que está aparecendo aí. Lá em cima, repara que agora é carbono, seria considerado uma ramificação. Se liga nessa! Uma cadeia, quando é fechada e tem ramificação, costuma ser chamada de cadeia mista, que aparece muito em questão de múltipla escolha, hein? Terceira classificação de hoje, se liga aí. Ou a cadeia é saturada ou ela é insaturada. Para ela ser saturada, só pode ter ligação simples entre carbonos. Dá uma olhada na tela. Nosso exemplo lá, só vejo traços simples, ligação simples entre carbonos. Mas nesse último exemplo aí tem uma ligação dupla, hein? Mas repara que essa dupla é de carbono com oxigênio. Para ser considerada uma insaturação, a dupla tinha que ser entre carbonos, que não é o caso desse. Uma cadeia insaturada, temos exemplo agora aí, embaixo. Repara que tem uma dupla, está entre carbonos. Repara que a cadeia fechada tem uma dupla entre carbonos. Nosso último exemplo aí, temos carbono fazendo uma tripla com carbono. Tem uma ligação tripla entre carbonos. E toda vez que temos dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia é insaturada. Quarta e última classificação, uma cadeia pode ser chamada de homogênea ou heterogênea. Para ela ser homogênea, só iremos encontrar carbonos entre carbonos. Dá uma olhada na tela. Carbono, carbono, carbono. Ah, no segundo exemplo temos carbono, carbono e tem um oxigênio lá. Mas ele está para fora dessa cadeia, dessa sequência de carbonos, hein? Então ainda assim será uma cadeia homogênea. E o último exemplo, só carbonos entre carbonos. Já na cadeia heterogênea, encontraremos o tal do heteroátomo, que é átomo diferente de carbono entre carbonos. Dá uma olhada na tela aí. Repara que temos carbono, carbono, oxigênio e carbono. Dessa vez o oxigênio está quebrando a sequência de carbono. Ele é um heteroátomo, tornou essa cadeia heterogênea. Segundo exemplo, carbono, 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 carbono. Chega uma hora que tem o nitrogênio no ciclo, quebrando a sequência de carbono. Ele é um heteroátomo, ele é uma cadeia heterogênea. Vamos ver se você entendeu direitinho aí. Estou desafiando você, hein? Eu solto o exemplo e você diz para mim a classificação inteira dessa cadeia. Vai lá! Primeira pergunta, ela é aberta ou ela é fechada? Você já percebeu que as extremidades estão livres, então essa cadeia é aberta?
que também pode ser chamada de acíclica ou alifática. Segunda pergunta, vai! Ela é normal ou ela é ramificada? Se você perceber, existem 3 extremidades de carbono aí. E uma delas, então, será considerada uma ramificação. Então, essa cadeia é ramificada. Terceira pergunta, saturada ou insaturada? Você em casa já está respondendo. Insaturada, porque ela tem uma dupla e essa dupla está entre carbonos. E a quarta e última é homogênea ou heterogênea? Mesmo tendo oxigênio, esse oxigênio não está quebrando a sequência de carbonos, por isso ela é homogênea. Boa! Surge agora um cara super famoso na química, o benzeno C6H6. Olha ele todo aberto aí. Quando você olha para ele, percebe que ele tem uma cadeia fechada, que tem duplas alternadas ali dentro, hein? Ah, essas duplas alternadas representam o fenômeno da ressonância, que em bastão poderiam ser representados assim, ó, com uma dupla simples, dupla simples, dupla. Aí você, eu sempre começo a dupla de ladinho, hein? Não, você pode começar por cima, vai lá. Dupla simples, dupla simples, dupla. Na verdade, é comum um desenho, outro desenho. É mais comum ainda um outro desenho, no lugar dessas duplas, colocar uma bola no meio, que não é o oxigênio ali preso não, hein? É o fenômeno da ressonância, que quer dizer que essas ligações elas estão deslocalizadas. Na verdade, elas estão migrando ali em posições diferentes. Esse é o famoso benzeno. Cadeias que têm anel aromático, que é essa bola aí no meio, são chamadas de cadeias aromáticas, que podem ser chamadas de mononuclear ou então polinuclear. Será mononuclear se tiver apenas um único núcleo, não importa se tem ramificação. No caso de ter mais de um núcleo, será chamada de polinuclear. E aí eu tenho 2 situações. Uma com 2 núcleos colados, chamo de núcleos condensados, ou então os núcleos separados, aí ganhará o nome de núcleos isolados. Fechando a nossa aula de hoje, se acostuma com o nomezinho aí, ó. Se ela for uma cadeia fechada com anel, chamaremos de cadeia aromática. Se for fechada sem anel, pode ganhar o nome de cadeia alicíclica, fechada sem anel. E aí temos 2 situações. Dá uma olhada aí. Ela é fechada sem anel, alicíclica, do tipo homogênea. Poderemos chamar de homocíclica. Ou então, fechada sem anel, alicíclica, dessa vez com heteroátomo. Chamaremos de uma cadeia heterocíclica. Bata no peito e grita assim, eu sou o Química Nota 10, fique ligado, até a próxima aí. Valeu!